Bom dia a todos, então. Aqui a reunião foi marcada, então, a pedido da direção, para a gente poder falar sobre o novo auxílio financeiro que vai começar com os alunos de pós-graduação. Então, os pedidos de auxílio que vocês faziam antes através de e-mail ou pessoalmente lá na secretaria, vai passar a ter agora um sistema que vocês vão fazer isso daí de maneira online. Então, vai facilitar tanto para a questão de documentos que a gente precisa colocar para cada um dos auxílios e também para a gente conseguir acompanhar a evolução desse pedido. Então aqui a gente vai começar no sistema com o primeiro fluxo, com o primeiro pedido que vai ser para a participação de eventos dos discentes. Então o fluxo hoje ele tem várias etapas. Então a gente tem as etapas que são pelos alunos, a parte da pós-graduação, dos coordenadores e do financeiro. Então, como a gente pode ver aqui, então a primeira etapa é o aluno poder fazer o pedido do auxílio. Depois que ele faz o pedido do auxílio, ele vai preencher lá o seu formulário, enviar os seus arquivos e vai chegar para a pós-graduação fazer a validação dos arquivos que foram enviados. Então ela vai dar uma análise e ver se está tudo preenchido corretamente. Depois disso, o coordenador vai atuar, então ele vai fazer uma análise e ver se ele vai atender ou não total ou parcial cada um dos pedidos. Depois, então, a gente volta lá para o aluno fazer a prestação de contas. Então, depois que ele foi para o evento, ele retorna com todos os comprovantes. E aí o fluxo segue até a hora que o coordenador faz o pagamento e o financeiro registra isso daí para a CAPES. Então, tudo isso daí era feito de maneira manual ou por e-mail com cada um das pessoas que fazem parte desse fluxo. E agora o sistema ele vai ser um ponto de entrada único para todo mundo poder fazer a sua etapa. Os alunos vão poder acessar o sistema de duas maneiras. A gente vai colocar, então, lá no site do IEL, na parte de pós-graduação, tem a área lá, a área do aluno. Dentro da área do aluno, a gente tem uma caixinha do auxílio financeiro, que é onde está explicando tudo, o passo a passo lá, tudo em texto, como que a gente faz para poder fazer o pedido de auxílio. E aí, então, nessa página, a gente vai ter um link para o sistema do auxílio financeiro. Outro modo da gente entrar também no sistema financeiro vai ser através da intranet. Então, na intranet, a gente tem todas as caixinhas de sistemas que cada um tem acesso, tem lá o sistema Vida Online da pós-graduação e vai ter também uma caixinha para o auxílio financeiro. Então, são os dois modos de a gente conseguir acessar o sistema aqui para o auxílio financeiro, sendo um aluno de pós-graduação. O sistema de pós-graduação, ele faz o login com a autenticação central. Então, vocês vão utilizar o RA e a senha da DAC para poder fazer o login, igual acontece com o do Vida Online. Feito o login, então, no sistema, essa aqui é a carinha inicial dele. Então, o aluno ele tem 3 opções no menu. Voltar para a intranet, que são as caixinhas lá, e tem a nova solicitação e minhas solicitações. Então, para fazer uma nova solicitação, ele clica aqui no menu Nova Solicitação. E é necessário que vocês tenham preenchido seus dados cadastrais. Onde que a gente preenche esses dados cadastrais? Lá no sistema Vida Online, vocês vão lá e conseguem preencher todas as informações. São as mesmas informações que tem que estar preenchida para vocês fazerem o relatório de atividade em cada semestre ou a cada ano, dependendo do curso que vocês estão. Então, se não tiver preenchido todos os dados cadastrais, vai ter aqui essa mensagem de erro que você clica, a gente vai abrir então o sistema para vocês fazerem o preenchimento. Uma vez que vocês se cadastraram e está tudo completo, vem para essa parte aqui que você vai escolher para quem que você vai fazer o pedido de auxílio. Então aqui no caso do exemplo, eu estou com um aluno que ele só tem um curso ativo e é um curso da linguística, então está aparecendo aqui somente a caixinha de pós de linguística. Então, quem é de LA vai ter a sua caixinha de LA, de THL a mesma coisa. Caso algum aluno tenha 2 cursos ativos, um em cada departamento, vão ter 2 caixinhas. E aí você vai ter que selecionar da onde que você vai fazer o pedido. Por exemplo, se vai ser de linguística ou da linguística aplicada, caso você tenha o mestrado em uma e o doutorado na outra. Então, selecionado aqui que você vai fazer o pedido para o seu departamento, o próximo passo é você definir qual que vai ser o auxílio que você vai estar pedindo. Então, a gente vai começar com esse primeiro auxílio, que é para participação de eventos, e com o passar do tempo a gente vai colocar mais auxílios dentro do sistema. Então,
Com o passar do tempo, vai aumentar a quantidade de opções que vocês vão ter para selecionar aqui nessa página. Então, aqui nesse exemplo, a gente vai selecionar o primeiro auxílio que existe, que é o para a gente fazer a participação em um evento. Quando você vai fazer a participação de um evento, você pode fazer o pedido de 3 tipos de auxílio, 3 auxílios internos. Então, a gente pode pedir dinheiro para passagem, para diária ou para taxa de inscrição no evento. Então, na hora que você abriu aqui falando, opa, eu quero fazer o auxílio para eu participar de um evento. Então, você vem para essa tela e você vai selecionar o que você vai solicitar para o seu coordenador. Então, aqui as informações gerais são informações básicas que a gente vai ter que colocar sobre você, sobre o evento, e você vai selecionar então o que você vai querer. Se vai ter passagem, diária e taxa de inscrição. E aí então vai selecionar quantas caixinhas forem necessárias. Então aqui no caso do exemplo, eu vou ter somente a taxa de inscrição. Selecionei então todas que eu quero, eu vou clicar aqui no selecionar. Então eu vou estar fazendo um pedido somente para a taxa de inscrição. Então, o próximo passo é a gente preencher o formulário de solicitação. Então, o formulário de solicitação ele vai ter diversos campos, uma para cada atividade que foi solicitada. Então, ele tem as informações gerais, que vão ter informações sobre o evento, e depois a gente entra na parte de cada um dos pedidos que foram realizados. Então, aqui a gente tem só um print do começo do sistema, mostrando aqui o começo do formulário, falando o nome do evento, o período, a cidade, e por aí continua. E aqui no próximo slide a gente está vendo já o finalzinho desse formulário. Então aqui tem os arquivos que foram anexos para poder fazer a solicitação, e a gente também tem a parte da taxa de inscrição. Então essa aqui é quem selecionou a taxa de inscrição tem que preencher qual que é o valor da taxa de inscrição e qual que é a moeda. Então aqui no caso do exemplo está que é uma taxa de inscrição em real e no valor de R$100. Então, depois que tiver tudo preenchido, todos os campos obrigatórios preenchidos, a gente vai clicar no botão de registrar. E aí, então, a gente vai ter concluído o nosso pedido. Quando a gente está concluído o nosso pedido, vai ter uma mensagem de sucesso e aí e-mails são disparados para os interessados. Então, o solicitante vai receber o e-mail e a pessoa que vai fazer a próxima etapa também vai receber um e-mail para ela saber, opa, chegou uma solicitação aqui e eu tenho que fazer alguma coisa para atender ela. Quando você está aqui no perfil de aluno ainda, como que você consegue ver as solicitações que você fez? Você consegue vir aqui no menu, Minhas Solicitações, e aí vai ter a listagem de todas as solicitações que você fez. E aqui no canto da direita, você consegue ver como que está a situação da sua solicitação. Então, essa aqui que a gente acabou de fazer, ela está agora para a Secretaria de Pós-Graduação poder validar as suas informações. Então, a gente consegue acompanhar aqui o andamento, além dos e-mails recebidos com o passar do tempo. Além dos alunos de pós-graduação, os coordenadores, como a gente falou aqui, quem faz parte do fluxo? Os alunos, os coordenadores, a Secretaria de Pós e o financeiro. Então, os coordenadores também vão ter acesso ao mesmo sistema para ele poder executar a sua atividade. Então, os coordenadores eles vão ter dois logins, 2 acessos ao sistema, igual aos alunos, na área dos coordenadores e também através da intranet. Já no caso dos coordenadores, eles têm mais opções no menu, porque eles vão fazer essa tratativa das solicitações recebidas. Ele vai ter, então, a listagem de todas as solicitações que estão lá pendentes dele trabalhar. Então, no caso dessa solicitação de exemplo, o aluno pediu, chegou para a secretaria, a gente não tirou print da secretaria, mas a secretaria aprovou o pedido, falou que está tudo certo e passou, então, para o coordenador que agora está vindo aqui para poder aprovar. Então, o coordenador ele vai fazer a avaliação aqui dele da solicitação e no sistema ele consegue ver todo o histórico. Então, ele consegue ver aqui a etapa de solicitação que foi preenchida pelo aluno, ele vai conseguir ver tudo que o aluno preencheu. Ele consegue ver a etapa seguinte, que foi a validação da secretaria, então tudo que a secretaria preencheu sobre a solicitação. E agora ele está aqui com a parte dele de avaliar o que ele vai ter de decisão sobre essa solicitação. Então, o coordenador ele vai fazer a sua avaliação e vai também fazer a submissão, então, desta parte.
E aí, então, depois que o coordenador tiver validado a parte dele, no nosso fluxo volta para o aluno para ele poder fazer a comprovação que ele foi no evento. Então, aqui a gente já voltou a tela para ver o login do aluno. Então, o aluno vem aqui nas minhas solicitações, ele pode ver que a situação está falando que está dependendo do solicitante. Então, agora é o aluno que vai atuar novamente aqui no sistema. Então, ele vem aqui, clica no acessar solicitação, e ele então vai fazer o upload de todos os comprovantes para poder comprovar que ele participou e foi no evento. Então, o sistema ele vai tratar todo esse fluxo de conversa do aluno solicitante com as demais áreas que tem que fazer o seu passo a passo para poder concluir a solicitação. E aí o sistema ele vai nos auxiliar também em diversos pontos, como, por exemplo, na parte da gente saber quais são todos os documentos e garantir que a gente está entregando tudo corretamente. Então, não vai ter nenhuma problemática da gente mandar um e-mail com alguma informação e depois a gente ter que fazer um complemento disso. Então, o sistema já nos auxilia nessa parte. Isso daí é importante tanto para o aluno, que ele vai saber tudo que ele precisa ter de informação para poder pedir o auxílio, como para os outros envolvidos, após o financeiro e o coordenador, para garantir que vai dar tudo certo esse auxílio. E aí a gente conclui então a nossa apresentação sobre o auxílio financeiro. Teriam as outras etapas, mas a gente já pegou a ideia de como que é. Então cada um ele entra no sistema no seu momento e atua sobre a solicitação realizada.